Bom, nós temos a mesma função, né, que nós fizemos a análise da continuidade no menos 1 e no 1, usando a definição, né, de ser contínua num ponto. E aqui, nesse problema, nós queremos também, né, fazer a análise da continuidade no menos 1 e no 1, só que a partir das informações que estão expressas no gráfico da função f de x. Nem sempre, né, é simples você obter o gráfico da função, e aí a gente recorre à definição. Mas esse caso aqui é um caso mais simples. Vamos explorar, né, as informações que tem no gráfico para olhar a continuidade da f de x no menos 1 e no 1. Então começamos aqui, né, com os eixos coordenados x, y. Nós precisamos olhar para o domínio da função. Então ela está definida até menos 1, ela é dada por esse módulo de menos x menos 2, até o menos 1. Entre menos 1 e 1 ela é menos x quadrado mais 1, aqui é uma outra expressão. E do 1 em diante ela é de x maior do que 1, ela é o Ln de x. Então vamos aqui em partes, né, a olhar primeiramente para o módulo de menos x menos 2, aqui para a gente fazer um esboço, né? Então, nós temos menos x, isso aqui com os eixos cartesianos. Então, nós temos a menos x, ela é a bissetriz do segundo e quarto quadrantes. Menos x menos 2, então nós estamos deslocando duas unidades, né, na vertical, deslocando aqui para baixo, as unidades estão 0, aqui vira menos 2, esse daqui é o 2, e aí nós temos a y igual a menos x menos 2. Só que nós estamos interessados no módulo disso, o módulo torna essa função positiva. Então, onde ela é positiva, ou seja, para valores de y positivos, ela se mantém. Agora, para valores de y negativos, ela tem que ser rebatida, ela tem que ser refletida em relação ao eixo x. Então, esse menos 2, por exemplo, vem aqui para o 2, né, e assim por diante. Daí nós temos o módulo da menos x menos 2. Mas nós estamos interessados somente até o menos 1. Então, por exemplo, no menos 1, isso aqui vai dar menos 1, que é mais 1 menos 2 é menos 1 e o módulo é 1. Então, nós teremos aqui, para x igual a menos 1, no módulo, esse daqui será o 1. Então, vamos fazer isso. Aqui no gráfico, nós temos, né, então, menos x, menos 2, aqui no menos 1 nós vamos ter o 1, né, isso está correspondendo à imagem aqui que é o 1, então esse é um ponto que nós temos, e o outro era vindo aqui, né, do menos 2, onde nós tínhamos y igual, vamos ver, menos 1, menos 2, aqui seria aqui esta reta e aqui a refletida. Então nós temos esse pedaço aqui do gráfico do módulo e aqui tudo sendo refletido vem para cá. Observando que o menos 1 não está incluído aqui, portanto a imagem do menos 1 aqui no módulo, né, nós temos uma bolinha aberta aqui, né, na verdade para indicar, para representar que o 1 não é a imagem do menos 1 da f, porque o menos 1 está incluído aqui no segundo, né, na segunda parte, que é menos x ao quadrado mais 1. Menos x ao quadrado é a parábola, gráfico da parábola, com cavidade para baixo, essa é menos x quadrado, mais 1 significa a gente desloca verticalmente mais uma unidade no eixo y, né? Então nós temos aqui o menos x quadrado mais 1. Menos x quadrado mais 1 que vai passar aqui pelo menos 1 e pelo 1, e aqui a imagem, né, quando x é 0, isso aqui dá 1. Então, menos 1, 1 e aqui no 1. Então, nós temos aqui o segundo pedaço do exposto do gráfico, passando menos 1, 1, de menos 1 a 1, observando que o menos 1 e 1 estão incluídos aqui, portanto, a imagem ela está aqui e aqui, que nós temos a imagem,
E aí, para x maior do que 1, nós temos o gráfico da ln de x. A ln de x, né, vamos lembrar somente do gráfico, o eixo y é uma assíntota vertical, aqui é 1 porque a ln de 1 é 0 e continua. Né? Então, como estamos interessados somente a partir do 1, nós temos um esboço aqui gráfico, né, que é o do ln. Então, tem ln, temos menos x quadrado mais 1 no módulo de menos x menos 2. Então, a partir daqui do gráfico, nós estamos interessados em analisar a continuidade da f de x, primeiramente no menos 1. Olhando aqui para o menos 1, o que vai acontecer? Nós temos que olhar para o limite da função no menos 1 e olhar se esse limite é igual à imagem do menos 1. A imagem do menos 1 está aqui, é o 0. Agora, olhando para os limites, né, nós temos limites laterais. Se a gente se aproxima do menos 1 pela direita, seja por valores maiores do que menos 1, o gráfico da função, né, ele vai se aproximando aqui, né, o valor de y vai se aproximando quando a gente vem para cá. Então, o y vem se aproximando do zero, do y igual a zero. Então, o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, é zero. Agora, pela esquerda, né, menos 1 pela esquerda, quando a gente vem se aproximando do menos 1, olhando para os pontos, né, correspondentes aqui no gráfico. Então, ele vem se aproximando do valor 1, y igual a 1. Então, nós temos que o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, foi para zero. Aqui vai se aproximando, a gente vem com o x se aproximando do menos 1 e olhando para os valores de y aqui do gráfico, os valores de y foram tendendo a zero, e aqui pela esquerda, limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda, então a gente vem se aproximando, né, do menos 1 pela esquerda e olhando para os respectivos pontos aqui sobre o gráfico. E observando que os valores de y dele vão indo para 1. Então, novamente, temos que eles são distintos, portanto, não existe limite da função f de x quando x tende a menos 1, o que nos garante que f de x não é contínua em x igual a menos 1. E aí, olhando para o 1, nós precisamos olhar para o limite da função quando é próximo de 1 e olhando para ver se isso é igual à imagem do 1. f de 1 é 0, então está aqui. E se nós olharmos, né, para os limites laterais, então limite de 1, limite da função quando x tende a 1 pela direita, valores de x maiores do que 1 e próximos de 1. E olhar aqui os respectivos pontos sobre o gráfico. Então, o que está acontecendo? À medida que a gente chega próximo de 1 pela direita, esses pontos estão aqui e a gente vai olhando para os valores de y correspondentes. O valor de y está indo para 0. Pela esquerda acontece a mesma coisa. 1 pela esquerda, quando a gente se aproxima daqui e olha para os respectivos pontos e para o y também vai para 0. Então, nós temos que o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, é igual a 0, assim como o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda. E também temos que f de 1 é igual a 0. Então, aqui nós temos que existe o limite de f de x, quando x tende a 1, e isso deu igual à imagem do 1 pela f, que é 0. Portanto, f de x é contínua em x igual a 1.